Olá, amigos do nosso canal Musicando no Canto. A história que será narrada a seguir eu mandei para o programa do Cícero Augusto em 2011, quando ele trabalhava na Rádio Capital. Essa história é muito interessante e tem, para mim, uma explicação plausível. Mas muitos têm a sua própria opinião e, como tudo neste mundo pode ser e acontecer, no final da história, darei minha opinião e gostaria de saber a sua também. Faça o seu comentário e depois dê o seu gostei, aperte o sininho e se inscreva no canal. Vamos à história. Rádio Capital, Capital é rádio. Além da imaginação. Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. A história de hoje é da Silvana Aparecida Alves de Melo. Ela mandou por e-mail: O ônibus do além. Vamos ouvir. Cícero, esse fato aconteceu em meados dos anos 70, pois foi meu pai que me contou, mas como ele era muito bom de contar histórias, quando ele me contou a primeira vez eu não acreditei muito, porque algumas eu achava que ele inventava. Mas depois disso, um tempinho depois, eu acabei ouvindo do senhor que viveu essa história todo o relato novamente, e ele me confirmou que era mesmo verdade. Ele veio aqui na vila, que faz divisa com São Bernardo do CPO, visitar o irmão dele, o seu Alberto, que morava na avenida principal. E na hora que ele foi embora, já se fazia tarde. A noite já estava indo quase para meia-noite. Ele tomava o ônibus para regressar para sua casa ali na Avenida Tabuão. O ponto ficava bem perto da fábrica da Ford. E naquele tempo, aquele lugar ali era muito ermo. Tinha uma estradinha de terra e tinha muito matagal. Para chegar lá, era preciso subir um morro que tem ali. Mas hoje já ninguém mais corta caminho por lá, não. Hoje tem outro caminho. Mas naquela época era assim. E estava tudo deserto. Já estava tarde, estava mais de 11 horas da noite. E esse senhor foi andando por esse atalho e foi pensando no quanto já estava tarde. Ele tinha pressa de chegar em casa. Quando ele chegou no ponto de ônibus, estava tudo deserto, não tinha ninguém lá. E ele ficou esperando, e o ônibus não vinha. E ele esperou e nada do ônibus chegar. Ele já começou a ficar nervoso, começou a ficar irritado. O tempo foi passando e nada do ônibus chegar. Quando já tinha se passado quase 1 hora de espera, ele, nervoso, falou assim: se o ônibus do capeta passar, eu pego, que eu não aguento ficar mais aqui. Quando ele disse isso, deu alguns minutos e veio um ônibus. Ele então, sem ao menos olhar o que estava escrito lá, ele pegou e entrou no ônibus, que estava irado e pensava somente de sair dali. Aí mais pra frente, se não fosse o ônibus dele, ele pegaria o outro, desceria e tudo, mas ele queria sair daquele lugar. E ele entrou no ônibus e o ônibus seguiu. Quando ele entrou, ele olhou para o motorista, que nem deu atenção para ele. O motorista estava estático, sério, sentado ali no ônibus. Ele então olhou para os passageiros e viu que tinha apenas homens ali. Alguns homens praticamente vestidos iguais, cada um sentado em um banco. Ele andou pelo corredor, foi até o fundo e sentou lá no fundo do ônibus. E aí ele reparou, ao olhar para fora, que ele não via luz nenhuma, só escuridão, mas escuridão total, breu total. Ele até pensou que tinha acabado a luz. Deve ter faltado energia elétrica, ele pensou. À medida que avançava, ele notou que o ônibus não parava em nenhum lugar. Ele começou a estranhar aquilo.
Ele foi estranhando e começou a ficar com medo. Começou a ficar temeroso. Pensou em descer. Mas aí ele olhou assim e não tinha nada para dar sinal, para pedir parada. E ele teve medo até de levantar do banco. Ficou ali estático. E aí de repente ele lembrou do que ele tinha falado um pouco antes do ônibus chegar. Lembrou daquelas palavras dele: se o ônibus do capeta passar, eu pego, pois eu não aguento ficar mais aqui. Ele tinha falado isso. Ele lembrou disso, que ele tinha falado antes de pegar aquele ônibus. Aí então ele teve a feliz ideia de rezar. E começou a rezar o Pai Nosso. Quando ele começou a rezar, nesse instante o veículo parou. O ônibus parou e abriu a porta. E ele, mais do que depressa, desceu na porta de trás rapidamente. Olhou em volta e aí a surpresa foi ainda maior quando ele viu que ele estava no mesmo lugar onde ele tinha pego o ônibus. No mesmo lugar. Parecia que ele tinha passado 1 hora dentro do ônibus, mas quando ele olhou no relógio, ainda era a mesma hora de antes. E aí não deu tempo. Logo em seguida, alguns instantes depois, o ônibus que ele estava esperando, o ônibus dele mesmo, da linha, chegou. E ele finalmente voltou para casa. Desse dia em diante ele disse que nunca mais ele quis pegar ônibus naquele lugar. Essa história eu sei que é verdade, pois o meu pai contou e esse senhor também depois confirmou tudo, contando do mesmo jeito. E eu sei que eles não brincariam com tal fato, mesmo sendo algo além da imaginação. Quem quiser contar uma história, você tem uma para contar também? Pode mandar até por carta para mim, né? É Cícero Augusto, Rádio Capital, Praça Rodrigues de Abreu 228, Bairro Paraíso. O CEP é 04004-080, São Paulo. Se quiser também passar por e-mail, ciceroaugusto@capital1040.com. Além da imaginação. Bom, tenho certeza que vocês escutaram a história e cada um já tem a sua própria opinião. Ou muitos ainda pensam apenas no sobrenatural, que às vezes nem há explicação. Mas assim, para mim o que aconteceu foi que quem subiu no ônibus foi o espírito do homem. E para o espírito o tempo se faz diferente. O que parece horas para o espírito, para o corpo, é fração de segundos. Se ele não tivesse tido consciência do que estava acontecendo no ônibus, o ônibus o levaria embora para sempre e o seu corpo teria tido uma parada cardíaca e morreria ali mesmo. Como ele se arrependeu e começou a rezar, houve o livramento. Voltando ao corpo, foi como se tivesse sido uma ilusão ou algo que nem ele mesmo soube na época explicar. Gostou da história? Então dê o seu like e se inscreva no canal. Comente o que você acha. Nós discutiremos, conversaremos sobre o assunto. Adoro falar sobre o sobrenatural. Até mais, meus amigos. Temos mais histórias pela frente.